Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Vanessa Calazans e venho aqui no 5º Congresso de Artes Manuais na Academia para apresentar o projeto Retalhos da Minha Vida. Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo, e quero começar esse vídeo agradecendo Nina Veiga, tanto pela ousadia em levar as artes manuais para a academia, o que é uma bênção, é um feito por si só, quanto pela generosidade de abrir as portas do Congresso para a apresentação de trabalhos não acadêmicos, como é o caso deste projeto. Ele é um relato de experiência não acadêmica. E falando um pouquinho sobre mim, eu me descobri artesã durante a pandemia, acho que muita gente entrou nesse processo durante a pandemia, né? E por lá criei o ateliê Aquarela, que é o meu ateliê, onde eu faço algumas coisinhas por lá. Além disso, eu sou produtora audiovisual pela Light Ray Multimídia desde 2006, e também administradora de empresas. E com muita honra, satisfação e alegria, eu sou a coordenadora do projeto Retalhos da Minha Vida. Então, esse é o nosso projeto, é o Retalhos da Minha Vida, artesanato terapêutico para idosos, numa tentativa de resgatar, de trazer de volta os laços humanos e os afetos adormecidos na terceira idade. Então, nós utilizamos para isso as artes manuais. Vamos falar um pouquinho também do início do projeto, de onde surgiu essa ideia, como foi, né? Como produtora audiovisual pela Light Ray, nós fizemos um projeto em 2024 chamado Cozinha Mogiana, que é um projeto que fala sobre o patrimônio imaterial da cidade na forma das receitas culinárias antigas da cidade, né? Em especial, o primeiro capítulo é uma série. O primeiro capítulo falamos do afogado, que é um prato tradicional da Festa do Divino, que é a maior festa popular da região do Alto Tietê e que acontece em Mogi das Cruzes. Então, para a execução desse filme, era necessário, lá a direção de arte fez uma pesquisa e achou que seria interessante e necessário ter no filme um estandarte do divino, que é um símbolo muito tradicional e muito conhecido lá em Mogi. E aí eu, como artesã, no meio da reunião, levantei a mão e falei, olha, esse estandarte eu sou capaz de fazer. Gostaria muito, seria um prazer, uma honra para mim poder participar desse projeto, além de produtora, né, que eu cuido de outras partes. Eu cuido da parte de documentação, de planejamento de filmagem, outra história. Mas gostaria de, nesse projeto, contribuir um pouquinho na cenografia com a confecção desse estandarte. E aí, fazer esse estandarte foi, assim, revolucionário na minha vida, porque cada fitinha que eu fui colocando ali colorida, né, cada um dos elementos desse estandarte foi mexendo comigo de um jeito tão profundo, os fuxicos, né? E aí eu percebi assim que, para além do divino, religioso, católico, que eu não sou essa pessoa, né? Eu não tenho essa devoção neste sentido, não tinha, pelo menos até esse momento. E de repente, fazendo esse estandarte, mexeu comigo de uma forma muito profunda. E eu diria até divina. Então eu entendi assim que nem sempre o Deus nosso que mora no nosso coração é exatamente o Deus que está numa igreja, que está fora de nós, né? Então assim foi um transformador para mim, assim, uma virada de chave na minha vida esse estandarte. E aí um pouquinho mais para frente a gente participou em 2024 através de alguns editais que aconteceram na cidade de Mogi. Nós apresentamos alguns projetos de filme para esse edital. E aí o meu diretor, Pedro Gandola, faço questão de homenagear ele aqui, virou para mim e falou, escuta, por que você não apresenta um projeto para a Secretaria de Cultura, via edital de cultura, na linha do artesanato? Em especial para a terceira idade, que eu sou muito apegada, eu gosto muito de pessoas da terceira idade. Ele disse, olha, você tem algum talento, né, para essa coisa do artesanato, você gosta de crochê, faz um projeto. Eu falei, não, imagina, você acha que isso vai ser aprovado, Pedro? E ele falou, tá, então eu vou fazer o projeto para você. Então ele fez uma primeira versão do projeto, me entregou e falou, olha, termina, revisa, coloca aí os termos do crochê, né, os termos mais técnicos e envia, vamos ver o que acontece. E não é que o projeto passou e foi aprovado.
Então, eu recebi de presente esse projeto do Pedro, e consegui pôr em prática todo esse meu talento, todo esse meu dom, no sentido das artes manuais, nesse caso, o crochê. Então, eu preciso mencionar aqui que esse projeto Retalhos teve patrocínio direto da Política Nacional de Blanc, né, de incentivo à cultura, através da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, no edital de 2024. Teve, obviamente, o apoio da própria Let Ray, na pessoa do Pedro, e de todas as meninas da equipe, que também me ajudaram ao longo do projeto. O Aquarela, que é o meu ateliê, que eu fiz questão também de mencionar aqui. E lembrando que a Política Nacional, Aldir Blanc, é uma realização do Ministério da Cultura via governo federal. Então, falando um pouquinho do projeto, antes de eu falar do projeto, pessoal, eu peço licença para dizer que eu vou apresentar esse projeto de forma assim muito narrativa. Todo o PowerPoint tem fotos, só tem fotos e uma outra frase, tá bom? Então a gente vai passando por essas fotos e eu vou descrevendo como ocorreu o projeto e onde a gente chegou com ele. Então, eu precisei recrutar uma equipe de 3 oficineiras. O meu crochê, ele é um nível intermediário, então assim, eu não sei, por exemplo, se alguém me diz assim, errei um ponto, onde é que está o erro? Eu vou demorar para sempre para achar esse erro. Então eu precisei de pessoas que tinham esse olhar um pouco mais técnico do crochê para me auxiliar. E além disso, providenciamos, né, os kitzinhos para ser entregue para cada uma das crocheteiras. Nesse kitzinho tinha uma agulha, número 5 de crochê, uma fita métrica, tinha alguns daqueles ganchinhos para fazer marcadores, né, que chamam, tinha uma agulha para fazer os acabamentos e tinha uma tabelinha com os pontos, com a descrição dos pontos, o desenho do ponto. Porque eu acreditava, e isso era verdade, que muitas delas nem conheciam esse alfabeto, vamos dizer assim, né? Através do qual é possível fazer leitura de receitas em crochê. Então, achei muito importante manter esse alfabeto, vamos dizer assim, né, aí nesse pacotinho. Então, tínhamos esses kits e tínhamos essa vontade, né, gente? Porque até então era uma ideia, era uma tentativa de trazer as senhoras de idade da periferia de Mogi e escutar o que elas tinham para dizer. Então, começamos o projeto. Aqui, olha, essa era a nossa intenção na época. Entendendo, gente, que as histórias de vida dessas mulheres da cidade compõem o patrimônio histórico humano da cidade, né? Então, a nossa ousadia nesse projeto foi dar uma voz potente a quem malemar teve a oportunidade de se alfabetizar. Algumas das minhas crocheteiras no projeto eram, infelizmente, analfabetas. Aqui, nós conseguimos entender que as artes manuais, em especial o crochê, é uma linguagem através da qual a pessoa consegue se expressar. Então, o nosso objetivo era promover o autoconhecimento, resgatar, né, e materializar essas memórias afetivas dessas senhoras, promovendo o autoconhecimento, o empoderamento e aumento da autoestima de mulheres que foram silenciadas pelo tempo. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar nos próximos slides. Como que a gente organizou esse projeto? Isso aqui eu vou demorar para passar por esse slide, porque é importante todo mundo entender. Então, tínhamos 10 encontros para trabalhar com elas. E como que a gente se organizou? As primeiras 9 aulas seriam trabalhadas por temas. Então, a gente sugeriu alguns temas, esses temas também foram vindo ao longo dos encontros. E sobre aquele tema, elas começaram a contar suas histórias de vida. Dentro desses temas, dentro dessas memórias, trazer de volta essas memórias, isso gera em cada uma delas uma emoção diferente muitas vezes. Então essa emoção se transformava numa cor, porque tinha essa simbologia das cores que está ali aparecendo, mais ou menos para elas terem uma referência. Então, por exemplo, uma memória que me trazia muita energia, vitalidade, força. Ela tinha a oportunidade de pegar uma cor vermelha. Essas bolinhas que vocês estão vendo ali de lãs foram 80 novelos de lãs que eu e as oficineiras desmanchamos e fizemos bolinhas
São lãs novas, tá, gente? Embora esteja no formato de bolinha, parece que é lã usada, mas não era. Então tínhamos 360 bolinhas de lãs coloridos para elas escolherem as cores. E aí, assim, esse tema me traz uma memória, essa memória me traz uma emoção, essa emoção é traduzida numa cor. E com essa cor foi confeccionado um quadradinho de crochê. Então, ao longo de 9 aulas, cada aluna tinha 9 quadradinhos de crochê, que lá na frente foram emendados. Então, cada uma ficou com um quadradão de 3 por 3, contando a sua história de vida através desses temas. Gente, isso é de um poder, é de uma potência. Você dá voz para quem nunca teve voz. Você dizer para ela assim, que a sua história importa, que o dia que você sair desse mundo, você vai deixar a sua história escrita de forma codificada, mas você vai deixar isso na sua família, que seja. Você pode doar esse quadradinho para um filho, para um neto, e dizer assim, isso aqui é a minha história, né? Isso é de um poder, de um engrandecimento tão grande. E aí, uma sugestão que a gente deu para elas também, é que no final do projeto, quando esses quadrados voltarem para elas podem finalizar, aumentar eles, fazerem uma colcha, um manto, enfim, o que elas acharem que devem, para que essa história não seja esquecida e não seja apagada. Então, esse era o objetivo do projeto, e a gente vai ver aqui onde é que a gente chegou com essa tentativa. Então, vamos lá. Essa foi a primeira aula. Falamos sobre o poder da energia que existe em tudo o que fazemos com as mãos, né? Então, assim, na história da humanidade, desde o plantar, desde o colher, desde o picar, cozinhar, vamos falar, né? Que é uma necessidade básica do ser humano, comer. Então, a gente passa por um lado um pouco mais afetivo, né? Então, o cuidar, o afagar, o pegar no colo, e aí levando um pouco para o lado mais religioso, o benzer, aplicar um passe, um reiki. Tem a questão das mudras, né, que a gente sabe que existe para quem faz meditação, esse posicionamento de mãos, e também orar, né? Quando a gente vai orar, normalmente colocamos as mãozinhas assim. Então, assim, as mãos, elas são a principal ferramenta humana de transferência de afeto. E foi assim que começamos esse trabalho, abençoando nossas mãos, abençoando o nosso poder de criação com elas. E foi muito, muito, muito bonito. Então, aqui temos a Dona Perpétua explicando algumas coisas sobre o poder dos dedos e das mãos. Temos a nossa oficineira literalmente pegando nas mãozinhas da senhorinha de 82 anos, e ela nunca tinha feito uma correntinha, era um sonho na vida dela, e ela conseguiu realizar. Mais pra frente a gente vai ver o trabalho dela. E foi lindo, foi lindo, foi lindo. Então, a gente estava nesse primeiro encontro, né? Evidenciando de que tudo o que é feito com as mãos passa por essa energia humana, o que é muito diferente das peças que são fabricadas pelas máquinas, lá naqueles rolos, e lá na China, sabe assim? Sabe Deus por quem, sabe Deus como, que tem a sua função, não é uma questão de desmerecimento, mas aqui a gente está tentando levantar uma bandeira em torno do que é possível ser feito com as mãos. Então aqui também coloquei esses slides para dizer que todos os encontros tínhamos um cafezinho com bolo. Gente, tem nada melhor do que sentar numa roda de mulheres para fazer crochê, conversar sobre a vida e ter um cafezinho com bolo esperando, não é verdade? Foi incrível. Então aqui, registrando, né, as outras turmas, eram 3 turmas no primeiro semestre de 2025, esse projeto aconteceu inteiro em 2025. Tinha a turma de sábado e no domingo eram 2 turmas diferentes. Então eram espaços diferentes. O primeiro espaço era uma escolinha rural, que tinha muitas árvores, muitos pássaros, borboletas. E esse outro espaço era um pouquinho mais no centro do bairro de Jundiapeba, em Mogi, que é um bairro periférico. As atendidas, na sua maioria, são mulheres em situação de vulnerabilidade social, a maioria realmente na terceira idade. Então foi um projeto dedicado a essas meninas, né? Que os projetos de cultura normalmente não chegam nessa ponta. Então esse foi um grande argumento nosso, inclusive na hora de defender o projeto. Importante dizer aqui nessa segunda foto
que vocês estão vendo uma senhorinha sentadinha, né, com a filha do lado. Essa história eu preciso contar, gente. A filha veio no primeiro dia com um discurso assim: ah, eu só vim trazer minha mãe, não vou participar do projeto. Eu falei: aham. Eu falei: de jeito nenhum, tá aqui um kit. Ela: não, 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 não. Só vim trazer minha mãe. Se colocou meio de lado, meio no canto. Só vim trazer minha mãe, que sozinha ela não ia vir. Tá bom. E aí eu já comecei a explicar o projeto, chega na hora de distribuir os kits. Eu falei: tem certeza que você não quer um kit? Pelo menos de presente para você lembrar desse dia, desse momento. Ah, eu aceito. Gente, é óbvio que ela fez parte do projeto, foi uma das que menos faltou e finalizou e se realizou tanto com a mãezinha, essa união, né, da família, as duas ali fazendo o projeto juntas, uma incentivando a outra, foi lindo de ver. E ali a dona Iracema finalizando o primeiro pedacinho, feliz da vida que conseguiu fazer, né? O quadradinho, o primeiro quadradinho. Então, vamos passar para o próximo. Aqui na terceira turma, né? Ainda as turmas de domingo eram no mesmo espaço, tanto de manhã quanto à tarde. Tínhamos novas meninas, e aqui estão representadas. Então vamos lá, dando sequência ao projeto, é importante dizer assim, ó, que um tema nasceu de dentro do outro, assim como as correntinhas no crochê, né? Uma correntinha vem de dentro da outra, foi isso que aconteceu com os temas. No início do projeto, eu tinha uma ideia mais ou menos de quais temas poderíamos trabalhar, mas não tinha a menor ideia da sequência delas. Então, na primeira aula, perguntei quando e como aprenderam a fazer crochê. E foi unânime. Todas elas aprenderam entre 8 e 12 anos de idade. Então, eu percebi que a infância foi esse lugar do aprendizado do crochê. Então, o tema da segunda aula foi justamente a infância. Então, elas tiveram a oportunidade de contar, dentro do ponto de vista delas, como foi essa infância. Pensar nessa infância, porque assim, a grande maioria tem filhos, tem netos, da diferença que é, né? Da educação e do afeto que os filhos e netos têm e tiveram com o que elas receberam. E foram histórias muito difíceis, muito difíceis. Muitas delas apanharam e muito. A grande maioria trabalhou desde pequeno, não tinha brinquedo, malemar foram para a escola. Assim, histórias muito parecidas. E muito interessante perceber que elas se reconheciam. Enquanto uma contava, a outra também tinha uma memória parecida. Então, um assunto foi puxando o outro e foi criando um vínculo afetivo entre elas no sentido de uma empatia. De que eu sofri na minha infância, mas ela também sofreu e a outra também sofreu. A gente sabe do que a gente está falando. Isso gerou, gente, logo de cara, assim, na segunda aula do projeto, um vínculo entre elas tão forte, mas tão bonito, que era justamente um dos objetivos, né, do projeto. Ou seja, tirar essas senhoras do sofá da casa, tirar elas também dessa função de só servir as pessoas da família, da cozinha, pro tanque, sabe isso? E trazer elas para um espaço onde elas pudessem falar sobre os seus sentimentos, pudessem ser ouvidas. Isso foi uma coisa muito importante, ter uma atenção, uma escuta afetiva, uma escuta ativa, e conseguimos isso logo na segunda aula e foi muito, muito, muito gratificante. Vamos para o próximo slide. Aqui também, né, os depoimentos continuaram. Essas fotos, elas são mais ilustrativas, tá, pessoal? Então, assim, foram muitas aulas, tem centenas de fotos, eu fui pegando algumas mais significativas para a gente ir discorrendo aqui e narrando exatamente esse projeto. Então, nessa segunda foto, vocês podem ver que nesse espaço em especial, numa escolinha rural, a gente conseguia pegar um solzinho de manhã e era, assim, incrível que conforme foi passando as aulas, eu percebi que elas foram se sentindo mais à vontade para contar as próprias histórias e elas queriam mais e mais chegar no projeto. Então, nossa aula começava às 9. Em algum momento, 8h30, elas já estavam chegando. A gente chegava para começar a montar, para organizar as mesas, já tinha as alunas juntos para ajudar, porque elas queriam, né? Fome de vontade de participar do projeto. Foi muito interessante.
Aqui também, né, o segundo encontro, na turma de domingo, e aí a gente percebe assim um aumento significativo na quantidade de pessoas, ou seja, tudo que a gente falou na primeira aula, elas levaram para as amigas, para parentes, muitas vezes, trouxeram prima, trouxeram outras pessoas, então o grupo foi aumentando conforme foi passando assim as aulas. É, Aqui é a turma 2 e também tivemos a turma 3 que era o domingo à tarde, né? Todas elas representadas aqui. Fiz questão de colocar as fotinhas delas, pelo menos nesses primeiros slides, né? Todas elas. E aí fomos para o terceiro encontro, porque o que aconteceu? Falamos do afeto, falamos da infância, e aí aconteceu uma pausa porque foi o Dia das Mães. A gente não teve aula no fim de semana do Dia das Mães. Então, na próxima aula, eu trouxe esse tema, a maternidade, para a gente, né, já que acabou de acontecer o Dia das Mães, vamos entender um pouquinho esse universo que é tão feminino, né, tão característico. Então, vamos falar dessa maternidade sobre, sob, na verdade, o ponto de vista que elas queriam. Então, assim, ou ela sendo mãe de filhos, ou ela sendo a filha de uma mãe e quer falar sobre essa relação, ou ainda uma relação mais ampla de quem quisesse levar para o lado religioso, do tipo Mãe Maria, Iemanjá, ou ainda, numa visão ainda mais ampla, Mãe Planeta Terra, Gaia, e por aí fosse. Então, assim, o tema era esse, e elas podiam falar abertamente sobre esse tema. E foi uma das aulas mais difíceis, mais complicadas e de relatos de muita dor. Então, mães assim que tiveram a gravidez interrompida e perderam os filhos, mãezinhas que tiveram os filhos que nasceram com deficiência e foi uma luta e às vezes em alguns casos ainda é uma luta com essa criança, com essa pessoa que já está hoje adulta. Pessoas que tiveram o filho em seguida o bebê morreu, faleceu e carregam ainda essa dor. Então, assim, muitas histórias dificílimas. E, de novo, muito bonito perceber o acolhimento entre elas, porque muitas vezes a gente não tem muito com quem falar sobre isso, né? Porque as outras pessoas da família que estavam ali com você na hora que aconteceu, elas têm a versão delas da história. Mas nem sempre tem espaço para que a própria mãe fale sobre o que aconteceu do jeito que ela quer falar. Então foi muito bonito, muito importante, um momento de cura. Muitas choraram, muitas tremeram, e no final vieram agradecer, olha, obrigada por esse espaço que a gente pode falar o que a gente sentiu, né? Me sinto mais leve. Tem coisas assim que nunca falaram para ninguém e se sentiram à vontade para contar ali. Então, assim, a gente entende que tem esse efeito terapêutico, né, em grupo, nesses relatos, e foi muito importante. E aí eu coloquei essa fotinha do meio. Lembra daquela mocinha que não queria participar do projeto, que veio só por causa da mãezinha? Pois ela me trouxe a filha. E aí a gente conseguiu juntar 3 gerações na mesma sala. E foi incrível, porque assim, ao longo do projeto, elas foram me dando feedbacks de tipo, olha, a gente tem assunto para conversar agora, dia de final de semana que eu vou para casa dela, a gente senta no sofá para fazer crochê junta. E isso uniu a família. Então, assim, foi muito gratificante ter a Lorena, né, que é essa adolescente, no nosso grupo. E eu fiz questão de colocar essa foto aqui para falar disso, né? Quem nem queria participar do projeto trouxe a filha. E aí vamos para o próximo slide. E aí, qual foi a minha leitura? A minha leitura foi assim: é, já que essas mulheres passaram por situações tão difíceis e sobreviveram, vamos dizer assim, tanta dor e tanta luta, né, superadas, conseguiram superar tudo isso. Então, vamos falar sobre a espiritualidade. Os momentos na vida em que se sentiram assim protegidas ou que era uma situação em que podia dar tudo muito errado, mas deu tudo muito certo. Era uma situação em que quase morreu, mas não morreu, sabe assim? A interferência divina, essa era a proposta. O momento em que ela sentiu a interferência divina atuando na vida dela ou na vida de alguém próximo a ela, de uma forma assim muito importante, muito forte. E aí, eu aprendi nessa aula com elas de que todas elas têm uma história para contar, todas, sem exceção.
ou de algo que aconteceu com elas, ou de algo que aconteceu com alguém muito perto delas, dessa interferência mesmo, sabe? De que era para ter dado tudo muito errado, mas de alguma forma se manteve, deu certo, e foi muito, muito, muito importante, muito interessante essa aula. A gente não quis entrar muito na questão da religião, porque cada um tem a sua, não era esse o intuito. Era mais uma questão assim da divindade mesmo, seja da forma como fosse, atuando na vida delas, e foi muito bonito. E aí, como repito, né? Para cada um desses temas, uma memória, para cada memória, uma emoção, essa emoção traduzia numa cor, virava um quadradinho e elas foram juntando esses quadradinhos ao longo do tempo. E aí, vindo da aula da espiritualidade, a gente percebe assim que foi um consenso de que assim para Deus nada é impossível, né? Então, quais são os sonhos que a gente tem ou teve na vida para pôr em prática e para fazer realizar? Já que para Deus nada é impossível, vamos realizar sonho então. Vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui nesse planeta para realizar esses sonhos, né? Então, começando pela última foto, aquela senhorinha Dona Maria, ela me disse assim que esse novelinho que vocês estão vendo ali de barbante estava na casa dela parado há anos. E que ela tinha perdido a vontade de fazer crochê e com o projeto ela retomou essa vontade. Então esse tapetinho que vocês estão vendo na mão dela foi feito em casa, não foi feito no projeto, mas ela trouxe toda feliz, dizendo que o próprio projeto para ela estava sendo a realização de um sonho, dela se sentir capaz de fazer crochê de novo e trouxe uma nova alegria, uma nova energia na vida dela. A foto do meio representa a amizade delas, porque uma delas ali tinha muita dificuldade de sair de casa, muita dificuldade de se expressar e de ter novos amigos. Então, para ela, assim, ter essas novas amizades era a realização de um sonho. E a primeira foto, aí eu vou falar de uma coisa muito pessoal minha, e eu tô até emocionada quando vejo essa foto, sempre me emociona, porque nesse dia, quando estávamos falando de sonhos, eu percebi que esse projeto era um sonho para mim. Que eu nem sabia que tinha esse sonho. Então, assim, como eu disse no começo, um sábado de manhã você vai para uma escolinha rural cheia de árvore, passarinho, borboleta, sentar numa roda cheia de senhoras para fazer crochê, contar da vida, num cafezinho com bolo. Gente, isso é um sonho! Não tem outro nome, né? E é nesse dia que a gente falou sobre os sonhos, eu me dei conta. Eu falei, gente, eu tô realizando um sonho que eu nem sabia que eu tinha. E foi muito bonito, muito emocionante e muita gratidão a todos os envolvidos nesse projeto, né? E essas meninas maravilhosas que fizeram isso tudo acontecer. Vamos pro próximo. Então, no sexto encontro, porque assim, no quinto, quando falamos de sonhos, muitas delas vieram com o discurso de que na juventude era um sonho encontrar um príncipe encantado, casar e ter filhos. Independente do rumo que isso teve na vida delas, e a gente vai falar disso mais pra frente, eu achei bonita, assim, essa ternura da expectativa de viver um grande amor, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca pensou ou sonhou em viver um grande amor? Então, falamos sobre o nosso amor, nosso primeiro amor. E é claro que, de novo, nessa aula, falamos do amor de uma forma geral, mas a grande maioria delas trouxe histórias do primeiro namorado, a primeira paixão, e como que isso se desenrolou, se deu certo, se chegou a ficar com a pessoa, se casou, se não casou, se separou, o que que aconteceu, né? Então foi uma aula muito divertida, muito leve, muito gostosa. Todas elas contaram as histórias, foram muito verdadeiras. Histórias dificílimas de abandono, algumas histórias de relações tóxicas, violentas, algumas muito bem sucedidas. Tem uma delas, inclusive, que conseguiu hoje ser casada com o amor, o primeiro amor da vida da infância, porque se reencontraram lá na frente e estão casados, estão super felizes. Então foi uma aula assim de muitas histórias, com finais felizes ou não, mas a gente se divertiu e deu muita risada. Foi muito bacana essa aula. E aí, dessas histórias, né, de relacionamento, as histórias que dão certo, entre aspas, desembocam numa família, né, gente? Você casa e tem filho, né?
Então eu trouxe o tema da família, como um desdobramento da aula anterior. E para minha surpresa, elas não quiseram falar nada. Em todas as turmas, quando eu trouxe o tema da família, não tenho nada a dizer, não quero falar disso. E eu fiquei até sem graça, que eu falei, gente, pensei nesse tema como uma coisa tão, né, assim, que pudessem ter boas histórias para contar. Não, não queremos falar sobre isso, vamos falar sobre outra coisa. E aí eu trouxe algumas fotos aqui de alguns visitantes que tivemos ao longo do projeto, né? O primeiro deles é um rapazinho da minha família, ele é um primo meu, Breno, aprendeu a fazer crochê, fez quadradinho, estava lá no dia da finalização, uma graça, um rapazinho de 13 anos que adorou fazer crochê, adorou participar do projeto, foi muito bacana a participação dele. O outro, Léo, o segundo rapazinho, pasme, lembra a Shirley, que nem queria participar do projeto, que lá na frente trouxe a filha? Esse é o segundo filho dela. Ela trouxe a família inteira, gente. Foi muito bacana, muito bonito. E o menininho ali, ó, na correntinha, fez metros e metros de correntinha. Daqui a pouco eu vi ele desmanchando, ele começou a fazer de novo. Passou a aula inteira fazendo correntinha junto com a gente. Foi muito bonito, muito gratificante ter ele. E as outras duas meninas que também formam um círculo familiar dentro da nossa aula, que juntamos 4 gerações. A bisavó, a avó, a mãe e a filha, né? São as 4 gerações. Essas duas aí, uma é tia da outra. Então, a Rafaela, que é a segunda mocinha, junto com a Heloísa, que é a quarta mocinha. Se eu não me engano, a Rafaela é tia da Heloísa, mas tinha ali a mãe da Rafaela e a avó. Então, tinha ali 4 gerações unidas no mesmo grupo e foi muito bonito e muito bacana ver isso acontecendo, né? Então, vamos para o próximo. Então, já que não quiseram falar da família de sangue constituída, então vamos falar das pessoas que estão à nossa volta por opção, né? A nossa família do coração, que são os nossos amigos, as amizades. Então, eu ouvi histórias de amigos desde a infância, ouvi histórias de pessoas que recém-conhecidas que se tornaram melhores amigas, mas foi unânime em todos os grupos, nos 3 grupos do projeto, dizer que o projeto em si estava sendo muito importante na criação de novas amizades, porque na terceira idade é muito difícil ter vínculo de amizade, poder contar com pessoas novas. Então o projeto estava ajudando muito elas nesse sentido e foi muito gratificante ouvir isso como um relato mesmo, né? Então esse núcleo de amizade está sendo aí implementado ou ampliado pelo próprio projeto. Foi muito, muito bacana isso mesmo. E aí o último encontro, gente, o último tema, na verdade, né? Que foi o futuro. Eu confesso que foi um tema muito ousado, porque você propor para uma pessoa que está beirando os 80, 84 anos, que ela tenha perspectivas para o futuro, foi de uma pretensão, foi de uma importância tão grande, porque então a gente fez com que elas percebessem que elas podem ter uma intenção de um futuro, elas podem colocar ali uma energia para que elas tenham. é, Algumas delas pediram paz, outras delas fizeram um quadradinho cor-de-rosa dizendo: eu quero encerrar minha vida com amor no meu coração. Então foi muito bonito assim, dar para elas essa consciência de que ainda tem vida e tem muita vida e que elas podem sim ir atrás de uma emoção que seja prevalecente, né? Que prevaleça nesse finalzinho de vida delas. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Inclusive aqui temos a última foto da Ana. A Ana era uma das oficineiras do projeto e ela descobriu um pouco antes dessa aula que seria a vovó. Então, uma das alunas, a Rosana, fez esse mimo, né? Esse presentinho do sapatinho. E foi todo mundo chorou tanto, porque falando de futuro, vem mais uma criança na família, e foi muito bonito, assim. E foi bem nesse dia que foi entregue, né? Quando falamos de futuro, chegou o sapatinho e foi uma comoção geral. E foi muito bonito viver esse momento. Então, com esse tema que foi o futuro, a gente encerrou os nove encontros, os 9 quadradinhos.
E aí o 10º encontro foi a finalização deles e a junção deles como um manifesto da história da vida de cada uma. Então, vamos olhar aqui as fotos. Então, esse foi o dia do encerramento. Fomos convidados para fazer um grande almoço no sítio de uma delas, ali pertinho de onde é a escolinha rural, onde aconteceu as aulas de sábado. E aí, gente, sinceramente, as fotos falam por si só, né? Se a gente perceber o jeito que elas olham para esse mini manto, eu vou chamar assim, tá? Orgulho, o quanto delas estão ali projetado nessas cores. E a gente teve um cuidado muito grande de, na hora de fazer essa emenda, emendar na ordem, da forma como é o crochê, né? Da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então a gente colocou todos os temas nessa sequência. Então, cada uma que olha para esses quadradinhos está dizendo assim: essa é a história da minha vida. É uma projeção delas materialmente, né? Aquilo que eu disse no início, na forma de uma linguagem mesmo, né? Então, foi um dia incrível. Foi um momento assim de uma primeira finalização desse projeto nesse sentido e de um senso de realização muito grande. E aí, gente, eu vou ser sincera para vocês, dizer que eu não consegui economizar fotos. Na hora de montar essa apresentação, eu não consegui escolher algumas. A maioria das fotos estão aí, tá bom? Porque é impossível, são todas maravilhosas, né? Algumas, como você vai perceber, especialmente nessa turma, não quiseram fazer o quadradinho 20 por 20, sabe? Quiseram fazer maiores. Eu falei, faça, do jeito que você fizer tá feito, tá tudo bem. Então a gente vai ver outras formas. E aí uma via a outra fazendo, também queria fazer. Teve uma que fez redondo e foi, tá tudo certo. Na hora de emendar a gente se vira. E é isso, né? Cada um conta a sua história do jeito que quiser, né? Quem sou eu para dizer, não, tem que ser aqui o quadradinho? Não, faz do jeito que quiser e tá tudo bem. Então, a gente tem aqui a turminha de sábado. A gente tem algumas, como a Adriana, da primeira foto, que quis fazer mais quadradinhos, levou para casa para fazer quadradinhos. Só vai, filha, só vai, tá tudo bem. Temos a Rita que entrou já um pouco no meio do processo, então não teve tempo de fazer todos os quadradinhos, porque eu passei para os temas, né? Falei, olha, fica à vontade, leva a lãzinha para casa, se você quiser tentar correr contra o tempo para fazer os outros quadradinhos, fique à vontade. E temos ali também a Dona Maria Eugênia, que não sabia fazer sequer a correntinha. E aí ela traz pra gente os quadradinhos dela, poucos e pequenos, mas de uma grandeza, de uma realização tão grande, tão grande. Ai, ela é a bisavó. Eu te disse, eu falei, né, antes, que tinha uma turma com 4 gerações. Ela é a bisavó. Uma fofa, no alto dos seus 82, 84 anos. E aí, como eu disse, não vou economizar fotos. E aqui ganhei um presente maravilhoso da Dona Perpétua, que é a última foto. Vocês podem perceber que ela não fez os quadradinhos, ela foi construindo um emendado grande nas cores, né? Que ela quis fazer de acordo com os temas. E aí, porque assim, nesse dia, a gente gravou uma entrevista, filmamos uma entrevista com cada uma delas, para elas falarem um pouquinho sobre esse processo, o que elas sentiram, como foi o projeto, né? Então, eu tenho essas imagens, ainda não tive tempo de editar para poder disponibilizar, pretendo fazer isso em breve. Então, nesse dia, quando botamos a câmera, né, a Dona Perpétua, que inclusive é a dona do sítio, mostrou o tapetão dela, disse assim: eu escrevi a história da minha vida e tá aqui. Gente, na hora eu comecei a chorar. Porque uma senhorinha no alto dos seus 70 anos ter essa consciência de que conseguir escrever a estrada da própria vida, não tem como descrever a sensação de ouvir isso, né? E foi incrível, porque, como eu disse, nas primeiras aulas eu ainda ficava assim: olha, a gente está fazendo quadradinho, 20 por 20, o que a senhora acha? Ela, não, não quero. E eu falei: então tá, então faz. Mas ela tinha consciência do que ela estava fazendo. Olha que danada. E ela só me disse isso no último dia, no dia do encerramento. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz.
E ela também, né? Foi uma comoção muito, muito grande para todas esse dia. E aí, o grande momento, né, gente? Porque depois que a gente fez esses quadradinhos, a gente emendou todos eles, um do ladinho do outro, no sentido de fazer a história do grupo, a história do projeto, a história desta comunidade sendo contada aqui através desse manto gigantesco. Então, foi um momento de muita emoção. A gente fez até uma cerimônia, né? A gente tem filmado isso, delas entrando com esse manto, aí penduramos no varal, aí teve uma cantiga embalando isso, foi lindo. Depois eu vou dar um jeito de colocar o link desse vídeo aqui para vocês verem. E foi muito bonito, assim. É, olha lá, a gente pendurou o manto no varal, aí a gente tirou um montão de fotos e foi muito gratificante. Essa foi a primeira turma, né? Então eu vou mostrar agora as fotos das outras turmas. Que também tiramos fotos, também filmamos elas dando os depoimentos, cada uma com a sua história de vida pessoal. E, gente, como eu disse, eu não consegui economizar fotos. Então, cada uma com a sua história de vida em mãos. Ah, aqui mais algumas. Lorena, que conseguiu finalizar 3 quadradinhos e foi um grande feito. As oficineiras, que é a Fabi, essa de amarelo ao centro, e a Ana Teles, desculpa, Ana Pérez, no ladinho. E aí também, nesse mesmo dia, fomos unindo esses squares, né, esses grandes squares de todas elas, e no final fizemos o grande manto. Então, da turma da manhã e da turma da tarde, os mantos estão aí. Também fizemos uma cerimônia, também falamos sobre o que foi o projeto para cada uma. Foi um momento muito, muito gratificante. Então, esse é a uma finalização, né, dessa primeira etapa. E aí, o que aconteceu, gente? Encerrou o projeto. Lá na Secretaria da Cultura, no projeto que eu enviei, a ideia era que a gente finalizasse neste dia, com esse grande manto, que teoricamente esse manto vai participar de uma exposição, depois dessa exposição ele vai ser desmanchado e devolvido cada 9 quadradinhos para suas respectivas crocheteiras. E além disso, vai haver também um catálogo digital de todo o projeto. Isso realmente está em execução, vai ser entregue em breve, assim como a própria exposição. E no projeto estava previsto que eu fosse aplicar esse mesmo projeto de novo em outra comunidade. Então, a gente encerra aqui, eu vou atrás de um novo espaço, com novas pessoas, para começar do zero e executar de novo o projeto no segundo semestre. Só que elas viraram para mim e disseram: escuta, agora que a gente fez as amizades, agora que a gente criou intimidade entre as pessoas, criamos empatia entre as histórias uma com as outras, a gente vai finalizar e vai embora? Agora que tá ficando bom, vai terminar? Aí eu falei: ai meu Deus, o que eu faço com essa informação? Aí eu voltei lá no Pedro, lembra o Pedro lá da Light Ray? Ele que deu a ideia do projeto, voltei nele e falei: Pedro, me ajuda a ter outra ideia, pelo amor de Deus. Porque elas não querem finalizar. E elas têm razão, o projeto funcionou. A gente conseguiu trazer amizades, elas não querem se desfazer da amizade. Aí ele falou: olha, propõe lá na Secretaria de Cultura uma alteração no projeto, e o recurso que ia usar para comprar de novo as lãs, para aplicar o projeto em outro lugar, você compra lãs, de repente, para fazer roupinhas de bebê, para doação para a comunidade. Porque como é um dinheiro público, isso tem que voltar para a comunidade de um jeito ou de outro. Então, como elas gostam de fazer, a gente pode promover assim, que elas conheçam novas técnicas, que elas conheçam novos pontos, que se desenvolvam aí no crochê, que elas aprendam a fazer esses casaquinhos, e isso um dia lá na frente pode vir a ser uma fonte de renda, inclusive, para elas. E todos esses casaquinhos que forem feitos, os kitzinhos, né, de casaquinho, toquinha, sapatinho, serem doadas para a comunidade, que também é uma comunidade muito carente. Falei: aí pensei com meus botões.
crocheteiras que são iniciantes, que têm mais dificuldade? Porque vamos falar que fazer casaquinho é difícil, né? Assim, uma iniciante não consegue. Aí, imediatamente, eu mesma respondi a minha pergunta e pensei, elas podem fazer, de repente, cachecóis para adultos. E a gente pode fazer também doação em asilos, esses espaços. E assim foi. Então, fui até a Secretaria de Cultura. Primeiro liguei, falei lá com a diretora de cultura, olha, aconteceu assim, elas não querem que acabe. Tenho essa ideia de continuar com o mesmo grupo, no mesmo espaço, que para mim facilitou bastante a vida, sendo sincera, porque não foi fácil conseguir esses espaços, divulgar o projeto, tudo sozinha. Então a ideia seria, né, comprar essas lãs de bebês e seguir dessa forma. Posso fazer assim? E aí recebi o e-mail com o ofício aceitando a proposta. Então, a gente continuou com as mesmas turmas. Eu catei algumas alunas em uma das oficineiras e falei, olha, eu preciso de ajuda para ir lá para São Paulo comprar essas lãs. A primeira vez eu fui sozinha e carreguei mais de 80 novelos no trem, na ladeira Porto Geral, e é super pesado, super difícil. Dessa vez catei umas alunas pelo braço e falei, vamos lá comigo me ajudar. E trouxemos 125 novelos para dar conta no segundo semestre, fazendo essas roupinhas de bebê e esses kits para adultos também, tudo para doação. Gente, tínhamos 10 aulas para entregar tudo isso. E aí começou uma crochetação. Começou a segunda parte do projeto, que foi tão incrível, tão linda, tão encantadora, porque elas já tinham entre elas intimidade. A grande maioria delas já é avó, ou pelo menos são mães. Então, todo esse afeto, aquela conversa lá do início do projeto, de você conseguir pegar um sentimento e transbordar ele através do fazer com as mãos, aconteceu nesses casaquinhos. Gente, vocês não sabem o que foi a produção linda desses kits. Então, tem aqui algumas fotos dela durante esse processo de produção. E fizeram muito crochê, aprenderam diversos pontos, foram para a internet, trouxeram coisas novas, sempre com o apoio ali das oficineiras, né? Porque eu também não dou conta, gente. Eu fiz alguns ali simples, no modelinho mais simples, mas eu quero mostrar para vocês o resultado disso. Olhem para isso. Que coisa mais linda que essas senhoras são capazes de produzir. Gente, um kit mais lindo que o outro. Um kit mais perfeito e transbordando amor do que o outro. Foi incrível, incrível. Elas fizeram peças lindíssimas que eu pessoalmente não esperava. Foi uma surpresa, assim, uma grata surpresa. E aí, finalizamos o projeto com 70 kits de roupinha de bebê e 20 kits de cachecol e touca para adultos, masculino e feminino. Gente, vocês não têm noção de como esses kits são lindos. Eles transbordam assim, ó, amor puro para essas crianças. E aí, não feliz com isso, o que fizemos? Sim, aqui quero dizer que no catálogo digital que eu mencionei, vai ter a fotinho de uma por uma, que a gente conseguiu tirar com todos os kits que cada uma conseguiu produzir, com o manto de fundo. Isso a gente fez questão de ter esse registro, tá bom? Isso vai estar disponível em breve. Tem uma história bonita para contar, que eu quero contar essa história, da dona Eugênia, essa senhorinha, né? Que é aquela uma que não sabia fazer nem a correntinha, que juntou as 4 gerações nesse projeto. Esse cachecol que está na mão dela tem uma história tão bonita por trás, que ela tem muita dificuldade de fazer a virada. Então, o crochêzinho dela, ele fica às vezes menor, às vezes maior, sabe? Para quem é iniciante, isso é um problema comum, né? De não conseguir acertar ali ele retinho. E a filha dela tem um pouquinho mais de habilidade e consegue acertar, que também faz parte do projeto. Então, a filha dela veio me contar
que esse cachecolzinho que tá na mão dela, elas que compraram lá lãzinho, foi feito a 4 mãos. Então elas sentavam no sofá juntas e a mãezinha fazia o caminho até chegar perto da beiradinha. Quando chegava perto, passava para ela. Ela vinha, fazia o finalzinho, subia, virava, fazia mais alguns pontinhos, dava para a mãezinha. A mãezinha discorria o resto e foi fazendo assim o cachecol inteiro. É um cachecol que tem história, que foi feito a 4 mãos e que ajudou elas a se unirem de novo, porque tem conflitos familiares, tem problemas. E ela veio outro dia em lágrimas, no último dia, ela veio em lágrimas me agradecer e falou: Vanessa, olha o que você fez na minha família. Aí eu já tô chorando de novo, gente. E aí eu entendi assim que as artes manuais, elas são sobre o processo. Elas não são um produto. Não é o resultado final que interessa. O que interessa é o processo de como aquilo foi feito. E isso é o que tem valor. Eu acho que para todas as artes isso é assim, mas foi tão profundo e tão sincero ela vir me falar sobre isso que eu entendi isso. E eu fiquei tão feliz. E eu preciso contar isso para vocês, né? Porque eu acho que vocês que também são desse mundo das artes manuais entendem o que eu estou falando, especialmente na academia, especialmente quando a gente entende o processo que está dentro da gente sendo materializado através das artes manuais. E eu acho que é isso. Esse projeto ele cumpre com isso de uma forma muito bonita e inesperada. Porque, como eu disse, eu ainda não estou na academia, né, neste ramo de atividade, mas vou estar em breve, gente, eu juro por Deus, que em breve eu vou estar fazendo esse curso, que é o de artes manuais para terapias, porque eu acho que eu nasci para fazer isso, não é possível. Então, assim, queria contar essa história para vocês, né? E aí foi isso. Então, lá no domingo também tivemos essa finalização, como eu disse, as 3 gerações ali, né? Das meninas fazendo junto, teve uma lembrancinha para elas no final do curso, teve comemoração desses kits, e aí a gente precisou organizar a entrega desses kits, né? Que foi agora em dezembro de 2025, eu tô gravando esse vídeo no dia 15 de janeiro de 2026, aliás eu tô numa viagem, nem tô lá em Mogi, se eu tivesse em Mogi eu mostraria na mão aqui, olha aqui o manto, olha aqui os casaquinhos, mas eu não tô em casa, então não foi possível. Mas aqui, a gente precisa organizar a entrega desses kits e a gente conseguiu, na creche Fraternidade, que é mantida pelo Centro Espírita Santo Antônio de Pádua, lá em Mogi das Cruzes, uma parceria. É uma creche mantida por um centro espírita, então eles mantêm um grupo de mãezinhas que vão lá atrás de cesta básica, eles conseguem doação de leite, entregam para essas mãezinhas, roupinhas também. Então eu entrei em contato, eles adoraram. E aí, através da Light Ray, a gente conseguiu organizar uma palestra sobre desenvolvimento infantil e cuidados neonatais. Cuidados na gestação, na amamentação e os cuidados neonatais com o bebezinho até 3 anos de idade. Então a gente organizou esse encontro, oferecemos um cafezinho com bolo, não tem como deixar de ser, gente, cafezinho com bolo é a marca registrada das artes manuais. E a gente teve essa palestra com a Ana Paula, que é minha parceira lá na Light Ray. E junto desses kits, a gente mandou um encarte, que é esse que está na mão dela ali na foto, falando sobre esses cuidados, como eu acabei de dizer, né? Então, e além disso, além desse encarte dos cuidados, a gente enviou uma dedicatória escrita à mão pela própria cocheteira, em alguns casos a gente ajudou, né, a transcrever, uma dedicatória de afeto para esse bebê, né? Então tá escrito assim, ó, projeto Retalhos da Minha Vida, desejamos que este bebê, e as crocheteiras terminavam a frase. Então, que seja muito abençoado por Deus, que tenha muita sorte na vida, que receba muito amor de suas famílias, enfim, o que batesse lá no coração delas, elas escreveram, tanto para os bebês quanto para os kits de adulto, né? Do cachecol e touca, que a gente também vai providenciar ainda a doação. Gente, foi lindo, foi incrível. E essas fotos, eu falo que são as fotos de milhão, que valem milhão, porque as crocheteiras estavam lá, algumas delas, né? Puderam estar lá nesse dia e diretamente entregar esses kits para as mães, pegar esses bebês no colo.
Gente, é muito emocionante tudo isso. E eu queria dar um destaque para Terezinha, que é essa moça morena, né, negra, de blusa quadriculada, que em algum momento lá no meio, quando a gente terminou a palestra, ela levantou a mão e falou assim: Posso falar? E eu já tô chorando de novo, porque ela disse assim: mãezinhas, que estão aí com o bebezinho. Algumas mãezinhas tinham um bebezinho de colo, né, como vocês estão vendo, e outras também gestantes. Olha, pelo amor de Deus, cuide dessas crianças. Não gritem, não batam. Tratem essas crianças com dignidade, com respeito. Porque eu sofri, e a maioria das crocheteiras que estão aqui sofreram demais na infância. Então, assim, se você quer adultos felizes, pelo amor de Deus, cuide dessas crianças. E ela falou isso com uma propriedade tão grande. Todo mundo caiu em lágrimas. E foi muito bonito perceber esse poder que a gente consegue transbordar das pessoas no sentido do bem, no sentido de fazer o bem nesse planeta. E aí ficou um silêncio, e foi tão importante ela ter feito isso, porque parece que ela estava se curando. Enquanto elas diziam para aquelas mães não batam, ela estava dizendo para a mãe dela, para de bater em mim. E foi um pouco nesse sentido. E foi muito bonito, mais uma vez, muito emocionante. E esse projeto é sobre tudo isso, gente. O Retalhos, ele é tudo isso. Ele é uma ideia que nasceu sem muita credibilidade, uma aprovação surpresa, todos esses temas que a gente tratou, todos esses quadradinhos que viraram um grande manto, a ideia de fazer as roupinhas para doação, uma confecção absurda e maravilhosa de roupinhas repletas de amor, assim, repletas de capricho. E algumas trouxeram fitinha, e outras botaram pompom no cadarcinho da botinha, sabe assim? Tanto afeto, tanto carinho, e esse projeto é sobre isso. Então, quero dizer também que ainda está em andamento, como entregas obrigatórias do projeto lá na Secretaria de Cultura, a exposição dos mantos, né, e dos kits de bebês e adultos. A gente separou alguns para compor a exposição. Essa exposição vai acontecer provavelmente em fevereiro ou março agora de 2026. Ela está em andamento. A entrega final dos kits, né, porque são 70, a gente fez uma entrega parcial e simbólica no final de 2025. A criação e publicação do catálogo digital, que foi o que eu disse, com a foto de todo mundo, os depoimentos, todas as produções, e também a prestação de contas do projeto lá para a Secretaria de Cultura de Mogi. Gente, eu tô aqui chorando e vocês me desculpem por isso, tá bom? Ah, e aí, outras coisas que estão em andamento são umas exposições parciais do manto. A gente foi convidado pelo projeto Conduz, que é conduzido pela Secretaria de Assistência Social lá em Mogi das Cruzes. Eles conduzem um projeto chamado Feira Solidária, que é justamente uma feira de artesãs que expõe os seus produtos em diversas áreas do artesanato mogiano, e eles fazem essa feira a cada 15 dias. Então, eles me convidaram para expor como uma obra de decoração mesmo para a feira. Eu fui, tive a oportunidade de ir em setembro. Ela me convidou para fazer parte do ano de 26 inteiro, mas eu não tenho certeza se consigo dar conta, porque tem uma logística de montar, desmontar, ficar por lá, não sei se dou conta. Mas fiquei muito feliz com o convite, né? O reconhecimento do projeto como um valor, né? Assim, para essas crocheteiras. Algumas crocheteiras do projeto fazem parte dessa feira solidária. Também consegui exposição numa igreja numa paróquia, na verdade, São José Operário. Essa paróquia tem uma versão engraçada também, que a paróquia é muro com muro de onde fazíamos as aulas de domingo. E bem no horário, a aula era das 10 ao meio-dia, a missa começava ao meio-dia, 10h30. E é um padre desses que cantam, e ele tem uma voz lindíssima. Então a missa era toda cantada e a gente ali do lado ouvindo, ouvindo ele cantar, ouvindo as cantorias. Então, assim, eu passei um ano ouvindo esse padre cantar sem conhecer a cara dele. Aí eu fui lá, me enchi de razão e falei: padre, é o seguinte,
Eu conheço a sua voz, tem um ano que eu escuto você rezar a missa, você cantar aqui, mas eu não conheço a sua cara. Eu preciso dizer isso para você, dizer que a gente tem um projeto aqui do lado e que a gente confeccionou esse manto. Tá vendo esse manto aqui? Que lindo! Cada quadradinho conta um pedacinho da história de cada uma. E eu queria pedir a sua autorização para expor esse manto aqui na igreja. Já que estamos dentro dessa comunidade, já que a sua voz fez parte, embalou aqui o crochetar desses quadradinhos, eu não tenho outro espaço para fazer essa exposição. Posso colocar ele aqui por alguns dias? Ele deu risada, falou, claro que pode. A paróquia está aberta para a comunidade, é para isso mesmo. Então foi super interessante, super bonitinho a acolhida que ele teve com esse projeto. Já mandamos fazer um banner também explicando um pouquinho sobre esse projeto, né? Que ele é muitas coisas, então é difícil também só pôr um manto ali, deixar ali. E ele foi super receptivo com relação a isso. E para o futuro? O que será? O que será do futuro do Retalhos? O Retalhos ele vai ser dividido em duas frentes. Então, a gente conseguiu algumas doações de lãs. Então, agora em 26, voltando para Mogi, eu vou encabeçar uma campanha de doação de lãs. Essas lãs vieram de forma muito espontânea. Mensagem no meu celular, olha, eu sei que você faz parte do projeto, você aceita doação? Nem sabia meu nome, nem perguntei o nome, só respondi aceito, onde que eu vou retirar? Uma coisa tipo assim. Então, recebemos essa doação e mais essa. Então, essas lãs, né, esses fios vão ser dedicados à turma das senhoras que querem fazer crochê como terapia, como hobby, né, para a gente manter esses encontros. E eu vou conseguir pensar em como desenvolver esses temas, porque eu percebi que no segundo semestre, quando fazíamos os casaquinhos de bebê, tinha um silêncio, né? E às vezes faltou um tema para a gente discutir, para a gente falar. Então eu quero tentar juntar essas duas coisas, né? A produção mais no sentido terapêutico mesmo, e aí sim com esses temas, e aí assim com outras ideias, que possa ser útil e importante para elas. Talvez até o próprio Pedro me deu uma ideia de repente trazer um médico geriatra para falar um pouquinho sobre saúde, trazer alguém na área de alimentação para falar um pouquinho sobre esse assunto, enfim, trazer assuntos que sejam importantes para elas no meio de fazer crochê, né? de estar juntas e fazer crochê juntas. Aqui também faz parte da doação. Era uma pessoa que fazia amigurumi para doação e aí está sem tempo, decidiu doar. Então, essa borboletinha aí do meio, falta finalizar as asinhas, tem uma ovelhinha, né, que falta também ser finalizada. Vão ser, obviamente, os mascotes do projeto. Já tem quem faça, já tem quem termine. Então, logo, logo a gente vai ter esses mascotes do projeto circulando aí pelas mesas. E uma outra vertente é que, pela beleza e delicadeza e competência dessas meninas no fazer desses casaquinhos, a gente está pensando em montar uma cooperativa de artes manuais e artesanato em Mogi das Cruzes, levantando uma bandeira, sabe? Da importância desse trabalho, junto ao Sebrae. Eu já estive no Sebrae, chamei para uma reunião e eles foram super abertos e favoráveis à criação dessa cooperativa, dizem que vão dar todo o apoio que a gente precisar. Também o Sim Comércio e também empresas, né, que possam comprar itens feitos por essas cooperadas e cooperados, né, como lembrancinhas, por exemplo, lembrancinha de Dia das Mães, lembrancinha de Dia das Mulheres. As escolas, especialmente as escolas particulares, sempre tem lembrancinha para o Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, sabe assim, essas datas comemorativas. Então, por que não oferecer um produto feito pelas mulheres da comunidade, com todo amor e capricho, e a gente reverter isso em benefício delas, né? Então, é um projeto que ainda está em desenvolvimento, mas eu acredito que vai ser concretizado agora em 2026. Então, o Retalhos ele continua nessas duas vertentes, agora em 2026. E eu queria também falar sobre alguns desdobramentos do projeto, né? Porque a gente entendeu assim que ele é um projeto inovador,
e que ele pode ser replicado em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Então, se alguém que estiver assistindo esse vídeo tiver interesse em aplicar o projeto, entre em contato com a gente fala mais sobre as experiências, né? E é um projeto assim comunitário, aberto, que pode e deve ser replicado, mesmo para outras faixas etárias, né? De repente, um grupo de adolescentes, o que elas têm para dizer, quais seriam os temas que elas querem materializar ali nos quadradinhos, né? Enfim, outros contextos, adaptações, melhorias, isso seria bem gratificante para a gente. E além disso, lembram da Lorena, filha da Shirley, que não queria participar, acabou ficando, trouxe a menina? Ela, no último dia, veio dizer pra gente assim que ela levou a ideia do crochê para a escola dela. Ela viu, acho que uma bolsa de uma professora, um estouro, sei lá qual era o item feito de crochê, e ela puxou o assunto com a professora. Nossa, você faz crochê? Eu também faço parte de um projeto. E aí a professora achou aquilo curioso, interessante, e decidiram, na escola, montar um grupinho de crochê para outras alunas. Gente, tão satisfatório. É tão lindo ver assim, o projeto criando asas, indo para outros lugares e ocupando outros espaços, né? Então ela deu um depoimento para a gente agradecendo o Retalhos por essa possibilidade, como se ela tivesse que agradecer a gente, né? Na verdade, eu acho que é a gente que agradece ela por ter levado o projeto para adiante. E dizendo isso, né? Que acha importante que o crochê seja passado de geração em geração e que as amigas estão adorando, estão fazendo bolsa, estão fazendo brinco e a vida segue, né, gente, no crochê. Então, o que a gente conclui ao final dessa jornada, né? Eu acho que não preciso dizer a relevância e a importância do projeto diretamente para as pessoas que estão envolvidas, mas eu queria muito deixar aqui alguns depoimentos, gente. São depoimentos que a gente tem ou filme ou áudio, e que vieram diretamente delas, ou durante as aulas, né? Algumas vezes elas só falaram isso durante as aulas, e eu queria muito deixar esses depoimentos aqui. Então, uma delas me disse, na primeira aula ela virou para mim e disse: professora, obrigada por nos doar o que você tem de mais importante na sua vida, que é o seu tempo, porque nem na família as pessoas se importam com as nossas histórias. Eu ouvi isso, gente. Ela veio em lágrimas, e óbvio que eu também caí em lágrimas. Também ouvi, eu não me sinto como gente, mas aqui no projeto eu me sinto. Obrigada por isso. Eu também ouvi, estou muito feliz porque eu aprendi a fazer crochê mesmo depois de velha. Aí eu também ouvi assim, ó, eu não sabia que eu era capaz de aprender pontos novos. Eu só sabia fazer a correntinha e mais ou menos um ponto alto. Outro depoimento, eu não sabia que eu era capaz de fazer tudo isso de roupinha de bebê. Outra aluna disse, eu não acredito que fui eu que fiz esse casaquinho, porque eu vou fazer igual para meu netinho que vai nascer. Outra disse, o projeto é muito gratificante. Desculpa, gente. Crochê para mim é libertador. Aí a outra disse assim, a atenção que vocês me dão me traz muita felicidade. Outro depoimento, o crochê distrai a gente e tira toda a ansiedade. É bom demais. E aí a última frase, e aí sou eu dizendo, tá, gente? Que esse projeto é a realização de um sonho que eu nem sabia que tinha. Esse foi o meu depoimento, final do projeto. Então é isso, gente. Esse foi o Retalhos da Minha Vida. Eu deixei aqui, nessa apresentação, o nosso banner. Ele também tem outras informações sobre o projeto, tem as informações um pouco mais condensadas. Quem tiver interesse, aqui embaixo também tem contatos. Embaixo desse vídeo também, acredito que eles vão colocar, né, os contatos para quem quiser falar um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre o projeto, fique à vontade. E eu queria terminar essa apresentação
com essa oração da artesã, que eu peguei na internet, tá, gente? Isso aqui é uma oração assim, dessas que corre aí nos Instagram da vida. Mas a gente tinha uma aluna que ela era rezadeira e benzedeira. Então ela sabe da força que tem as mãos, né? Então no primeiro dia do projeto, primeira turma, primeiro dia, eu fui muito sincera, falei, gente, nunca fiz projeto, a gente vai ter que fazer isso juntas, tô aqui de coração aberto, me deem ideias. E ela levantou e falou assim, professora, eu sou rezadeira e benzedeira e eu queria abençoar esse projeto, a senhora me dá licença? E aí ela levantou a mãozinha e começou a fazer uma reza, abençoando o nosso projeto. Então, foi muito bonito esse momento e eu queria devolver para ela na forma da oração que eu encontrei na internet, mas dizendo assim que Senhor, né? Abençoa minhas mãos para que cada ponto leve amor. Abençoa minha mente para que a criatividade nunca falte. Abençoe meu coração para que eu coloque ternura em tudo o que eu fizer. Que cada peça que eu criar chegue onde precisa chegar. Leve alegria, carinho e paz. E que o dom que me deste, floresça sempre, em linhas, cores e gratidão. Eu acho que essa oração é a materialização desse projeto, né? Amém, né? E eu queria deixar essa oração aqui. Tá bom, meninas? Então, muito obrigada a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Mil perdões pela qualidade do vídeo, eu sei que não é a melhor. Como eu disse, eu não estou em Mogi. Se eu tivesse, lá tem a produtora, lá tem 1000 luzes, a gente teria feito um vídeo melhor, mas eu não estou em casa. Então, esse foi o único jeito que eu consegui fazer essa apresentação. Agradecer mais uma vez a toda a equipe da Light Ray que me deu todo o suporte sempre que eu precisei. Ao próprio Pedro Gandola pelo gesto de amor imenso por mim e por todas essas mulheres que foram acariciadas e abençoadas por esse projeto. E também a Nina Veiga, mais uma vez, pela bondade, generosidade dela de permitir apresentar esse projeto, apesar de eu não estar ainda na academia. Então fiquem com Deus, grata e até a próxima. Né? Muito obrigada, pessoal. Um ótimo dia. Tchau, tchau.